Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de 1 Reis. Versículos 1 e 2 do capítulo 13. Deus enviou um profeta do sul para denunciar o culto de Jeroboão no norte. Josias governou Judá de 640 a 609 a.C., 300 anos depois de Jeroboão. A profecia teve cumprimento durante o reinado de Josias. Ao queimar ossos humanos sobre o altar, Josias contaminou e o tornou impróprio para continuar a ser usado como recinto sagrado, pois o contato com restos mortais humanos era uma das maneiras mais fortes de se contaminar um objeto sagrado. Assim, a profecia era uma poderosa declaração da rejeição por Deus dessa adoração rebelde. Versículos 3 a 5 do capítulo 13. Os profetas, algumas vezes, davam um sinal, uma prova imediata para corroborar uma profecia. Dessa maneira, o altar foi profanado. O altar se fendeu como um sinal, confirmando a profecia acerca de Josias e demonstrou a condenação divina ao sistema religioso instituído. Versículos 6 e 7 do capítulo 13. Deus puniu Jeroboão, mas curou generosamente sua mão a partir da oração do profeta, reafirmando a autoridade do profeta. A cura deveria ser outro testemunho para encaminhar Jeroboão à fé e à obediência. A superficialidade espiritual do rei ficou aparente quando ele fez do sinal miraculoso algo trivial, transformando-o em ocasião para pedir um favor pessoal do profeta. Em seguida, Jeroboão ofereceu ao profeta uma recompensa e dessa forma tratou Deus como um parceiro de negócios. Versículos 8 a 10 do capítulo 13. Se o profeta aceitasse a hospitalidade do lugar, isso significaria que ele estava aprovando as políticas de Jeroboão. O profeta tinha instruções explícitas da parte de Deus acerca de sua conduta pessoal. Versículos 11 a 19 do capítulo 13. O idoso profeta era do norte, diferentemente do homem de Deus que chegara de Judá. O homem de Deus, proveniente de Judá, não tinha como saber que o velho profeta estava mentindo, exceto que a nova revelação violava suas próprias ordens recebidas da parte de Deus. Deus não pode mentir ou invalidar suas promessas e leis. Não há explicação do porquê da mentira do velho profeta. Versículos 20 e 21 do capítulo 13. Ironicamente, enquanto eles comiam, Deus pronunciou seu julgamento verdadeiro por intermédio do mesmo profeta que havia mentido. O profeta de Judá foi desobediente, assim experimentaria o julgamento divino. Era considerado importante ser sepultado juntamente com os próprios ancestrais, no sepulcro da família. Versículos 23 e 29 do capítulo 13. Esse relato da morte do profeta está repleto de milagres. O leão não devorou a carcaça nem atacou o jumento. O jumento permaneceu imóvel em vez de correr. E o leão não ameaçou o profeta idoso quando este veio para retirar o corpo, o que foi um ato de nobreza e coragem em contraste com seu engano anterior. Para os antigos israelitas, deixar de ser sepultado com de sua própria família era um juízo severo. Versículos 30 a 32 do capítulo 13. O idoso profeta identificou-se com a profecia do homem de Judá, pedindo para ser sepultado no mesmo túmulo que ele. Quando Josias mais tarde contaminou o altar de Betel, ele não perturbou os ossos devido ao respeito especial pelo profeta de Judá. Versículos 33 e 34 do capítulo 13. Jeroboão trivializou e profanou o ritual sagrado ao assumir o direito de ordenar sacerdotes, e ao fazer isso, desonrou seu pacto com Deus e sofreria o julgamento. Agora nós vamos estudar o capítulo 14. Versículos 1 a 2 do capítulo 14. As pessoas, nos tempos do Antigo Testamento, algumas vezes procuravam os profetas para curarem suas enfermidades ou para predizer a sorte de alguém que estava enfermo. Jeroboão, segundo parece, temia o profeta e pensou que seu filho seria melhor tratado se não parecesse associado com ele. Versículo 3 do capítulo 14. A esposa de Jeroboão devia levar consigo esses presentes, apropriados para um cidadão comum, mas não para a realeza, a fim de parecer agradável para Aías. Versículos 6 a 9 do capítulo 14. O rei deveria liderar, mostrando-se obediente e exigindo obediência ao pacto. Em suas origens, Davi e Jeroboão eram semelhantes, pois ambos foram por Deus levantados da obscuridade para o poder. Mas Jeroboão, diferentemente de Davi, fracassou e deixou de encorajar a adoração apropriada. Ele próprio conduziu o povo à falsa adoração. Versículos 10 e 11 do capítulo 10. Deus pronunciou uma declaração de juízo sobre Jeroboão e sua família. Era uma maldição.
que incluía horrores como a aniquilação da família e vergonha para seus corpos, pois considerava-se uma calamidade moral não receber os devidos ritos funerais na morte. Era um sinal de abandono dos parentes mais próximos que deveriam cuidar dos funerais. Versículos 14 e 15 do capítulo 14. Como resultado do pecado de Jeroboão, Deus levantaria um novo rei que exterminaria a dinastia de Jeroboão. A extrema seriedade do pecado de Jeroboão foi expressa pela ameaça da perda da terra. A possibilidade de exílio como castigo pela apostasia aparece na aliança mosaica, em Deuteronômio 22, versículos 63 e 64, no discurso de despedida de Josué, em Josué 23, versículos 15 e 16, e na oração de Salomão no templo, em 1 Reis 8, versículos 33 e 34. Versículos 17 e 20 do capítulo 14. Tirza ficava 22,5 km a oeste do Rio Jordão, na metade do caminho entre Jerusalém e o Mar da Galileia. Era ali que Jeroboão residia, e mais tarde tornou-se a capital de Israel, até que Onre edificasse a cidade de Samaria. A morte do filho de Jeroboão era uma indicação de que as demais profecias de Aías também teriam cumprimento. O livro da história dos reis devia ser o arquivo real do Reino do Norte. Versículo 21 do capítulo 14. Após a divisão do reino, o livro de reis vai intercalando, apresentando um rei do norte e um rei do sul, registrando eventos que coincidem cronologicamente entre os dois reinos. Roboão reinou 17 anos, isto é, de 930 a 913 a.C. Versículos 22 a 24 do capítulo 14. Essa lista dos atos perversos é ainda pior do que as ofensas que aconteceram no Reino do Norte. O Norte podia dizer que ainda adorava o Senhor, embora de forma contrária às instruções da lei. Judá tinha decaído em horrendo paganismo, e a responsabilidade por essa degradação passava diretamente pelo trono. O fracasso de Judá era o fracasso de Roboão. Os cananeus acreditavam que a prostituição ritual ajudava a garantir a fertilidade da terra, dos rebanhos e das pessoas. Essa prática, porém, era proibida em Israel. A apostasia de Judá levou à depravação do homossexualismo por meio da prostituição masculina com viés ritualístico. Versículo 25 do capítulo 14. Sisaque era faraó do Egito e começou a reinar em 945 a.C., durante o reinado de Salomão. Foi este mesmo Sisaque quem escondeu Jeroboão e Haddad de Salomão. Versículos 26 a 28 do capítulo 14. A reposição que Roboão fez dos escudos de ouro roubados por escudos de bronze menos valiosos constituía uma figura apropriada do declínio da glória e da riqueza da nação. O reino de Judá se tornara pequeno e com menos recursos financeiros. Versículos 29 a 31 do capítulo 14. Pequenos atritos de fronteira ou guerras plenas entre Israel e Judá caracterizaram a história primitiva da monarquia dividida. A menção à mãe amonita de Roboão pode sugerir que a influência pagã da mãe de Roboão afetou o caráter do filho. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 8 do capítulo 15. Roboão se casou com sua prima Maaca, filha de Absalão. Ela era sua segunda esposa, a primeira era Maalate, com quem tinha filhos. Abias não era o primogênito. Ele era mau como pai e reinou apenas por 3 anos. Nesse curto período, esteve em guerra com Jeroboão. A causa da morte de Abias não é mencionada, mas como só reinou por 3 anos, infere-se que não foi de velhice. Versículos 9 a 12 do capítulo 15. Asa foi um dos mais destacados reis de Judá. Era um rei piedoso e que fazia o que era do agrado do Senhor. Versículo 13 do capítulo 15. Como rainha mãe, Maaca era um obstáculo à fé em Deus. Parte da purificação do reino consistia na remoção de sua má influência. Versículo 14 do capítulo 15. Os lugares altos eram centros rurais de adoração que podiam ser devotados ao Senhor ou a uma das divindades cananeias, ou ainda a alguma combinação de ambos. No entanto, depois da construção do templo por Salomão, se tornou pecado adorar o Senhor nos altos. Versículo 15 do capítulo 15. Asa tentou substituir alguns dos tesouros perdidos durante a invasão de Sisaque. Esses donativos para o templo marcavam a volta da prosperidade entre o povo. Versículos 16 e 17 do capítulo 15. A guerra entre Asa e Baasa talvez não fosse uma guerra total, mas uma série contínua de conflitos e batalhas. A cidade de Ramá ficava no território de Benjamim, apenas 10 quilômetros ao norte de Jerusalém.
Visto que Ramá estava estrategicamente localizada na junção de várias rotas comerciais que levavam às terras altas da Judéia, o rei israelita podia limitar o acesso a Jerusalém. Além disso, Israel era muito maior do que Judá. A campanha e o bloqueio de Baasa representam uma ameaça séria. Versículo 18 e 19 do capítulo 15. Asa usou o dinheiro do templo para subornar os sírios para que o ajudassem contra os israelitas governados por Baasa. Os sírios teriam que quebrar um tratado para fazer isso, conforme o próprio Asa reconheceu. Versículos 20 a 22 do capítulo 15. A resposta dos sírios foi devastadora para Israel. As regiões ao norte foram saqueadas e Baasa teve de se refugiar em sua capital, Tirza. Asa, então, usou os materiais de construção em Ramá para construir suas próprias defesas ao norte de Jerusalém, em Geba e Mispá, em Benjamim. Essas fortificações formariam uma linha de defesa ao norte de Ramá. Versículos 25 a 32 do capítulo 15. Estes versículos relatam acerca do reinado de Nadab, rei de Israel, mas dão mais atenção às ações subsequentes do seu assassino e sucessor Baasa. Assim que se tornou rei, Baasa matou a família inteira de Jeroboão. Ele fez isso a fim de consolidar a sua posição como monarca. Baasa livrou-se de todos os possíveis pretendentes ao trono da família de Jeroboão. Isso cumpriu a profecia de Aías, feitas a Jeroboão. É a primeira mudança de dinastia real em Israel, onde muitas ocorreram, enquanto a dinastia de Davi manteve-se reinando em Judá. Versículos 32 a 34 do capítulo 15. Os dois reinos continuaram em guerra, algo que iria existir por anos, com raras exceções. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de 1 Reis.